Meus irmãos, hoje estou trazendo uma palavra que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 7, e vou ler um pouquinho também do capítulo 10. Amém? Amém. Glória a Deus. Esdras, no 7, a partir do versículo 6, diz a palavra do Senhor. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado no seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Glória a Deus. No capítulo 10, a partir do versículo 1, diz: E quando Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Zecanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elião, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e nos casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despedimos todas as mulheres, e que delas são nascidos conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, faça-se conforme a lei. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela vem falar a respeito do sacerdote chamado Esdras. Esdras, ele foi levantado por Deus no tempo em que o povo de Israel, após passar 70 anos no cativeiro na Babilônia, aquele povo foi liberto e eles voltaram para a sua cidade de origem, cidade de Jerusalém. Mas esse povo, eles já estavam muito distante de Deus, muitos esquecidos até da lei de Deus. E Deus levantou Esdras para estar reconectando esse povo a Deus. E como nós lemos na palavra, Esdras, ele propôs no seu coração a fazer essa obra, a reconectar aquele povo a Deus, a trazer a lei de Deus para aquele povo ter conhecimento novamente da lei de Deus, e que aquele povo pudesse reconectar o seu Deus, porque não bastava eles voltarem para a sua terra de origem, mas aquele povo tinha que voltar à sua comunhão com Deus. E assim, quando Esdras, ele propôs no seu coração, Deus assim o ajudou. Deus inclusive levantou o rei Artaxerxes para ajudar a Esdras, ajudou inclusive na reconstrução do templo de Deus que estava destruído. Então tudo cooperou ali para o bem daquele povo. Mas, meus irmãos, algo que a gente lê e acha que interessante é que Deus, ele sempre nos levanta pessoas para nos ensinar a palavra, para nos trazer a palavra de Deus. Como assim ele levantou o profeta, o sacerdote Esdras. Mas, meus irmãos, de nada adiantaria Esdras ter proposto no seu coração de trazer a palavra de Deus para aquele povo. Nada adiantaria o rei Artaxerxes ter ajudado a Esdras se aquele povo ele não se atentasse ao que Esdras estava passando da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que o homem, quando ele escuta a palavra de Deus, mas ele não é praticante, ele se assemelha a um homem que ele, quando contempla a sua imagem no espelho, e depois que ele se afasta, logo ele se esquece dela. É tanto, meus irmãos, que nós temos que sempre estar olhando a nossa imagem no espelho, porque a gente tende a esquecer. Ou seja, meus irmãos, Deus quer dizer que não quer que nós sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, porque nada teria adiantado Esdras ter sido levantado para reconectar o povo com Deus, se aquele povo, ele não apenas ouvissem as palavras da lei que Esdras falou ali para aquele povo, mas aquele povo, eles colocaram em prática. Aquele povo, meus irmãos, eles tinham cometido pecados que nem eles mesmos tinham noção do quanto
pecado e consertar a sua vida com Deus. Foi tamanho, meus irmãos, que eles, mesmo já tendo se casado com aquelas mulheres, tendo gerado filhos com elas, mas eles decidiram deixar aquelas mulheres e seus filhos por obediência a Deus, porque eles ficaram sabendo que eles ali tinham transgredido a lei de Deus. Então, o que Deus nos fala através desta palavra, meus irmãos, é que nós não devemos apenas ser ouvintes, porque Deus quer que quando a gente escute a palavra de Deus, a gente tome posse para a nossa vida, a gente venha colocar em prática, que foi o que aquele povo fez. Aquele povo, quando ele soube, o profeta Esdras ele foi usado para ele trazer a palavra de Deus, e aquele povo soube as suas transgressões, então aquele povo decidiu renunciar ao seu pecado por amor a Deus, e assim tudo cooperou para o bem daquele povo. Mas na frente, Deus levantou também a Neemias. Neemias foi usado para reconstruir o muro de Jerusalém, ou seja, que simbolizava a proteção ali da cidade. Então tudo cooperou. O rei Artaxerxes também ali ajudando, também tudo foi cooperando para o bem daquele povo. Mas aquele povo, eles não foram apenas ouvintes. Deus enviou o profeta ali para eles, o sacerdote Esdras, trouxe a palavra e eles ouviram e tomou posse da palavra de Deus, que é isso que Deus fala conosco na palavra dele, que não apenas venhamos ouvir e ter conhecimento, porque só saber não muda nada na nossa vida. A gente venha saber da palavra de Deus e venhamos tomar posse dela, venhamos